E aí pessoal, tudo bem? Ouvi dizer que muita gente gostaria de saber das apresentações das degustações que eu faço, então vou compartilhar aqui um pouco do conteúdo que foi a degustação da Patagônia, tá bom? Então na Patagônia, que são os vinhos da Patagônia Argentina, que foram esses: o Rebel Chardonnay. A vinícola se chama Secreto Patagônico, tá? O Rebel Pinot Noir, o Mantra Pinot Noir. Sim, eu coloquei 2 pinots na degustação, e o Mantra Malbec. E por que eu coloquei 2 pinots na degustação? Primeiro, porque eu gosto muito do Pinot Noir, mas segundo, que é mais importante que o primeiro, que é porque a Pinot Noir é a principal uva da Patagônia, tá? Então eu vou colocar aqui o vídeo, vou acompanhar aqui a apresentação que eu fiz, tá bom? E eu quero que vocês acompanhem, vejam muito bem aí um pouco do que foi divulgado, tá bom? E por quê? Porque a Patagônia, assim, eu começo sempre falando, porque o que as pessoas mais conhecem de vinho argentino é o Malbec tradicional, ou aqueles vinhos bem fortes, encorpados. E a Patagônia, que representa 2% da produção de vinhos da Argentina, traz exemplares ótimos, muito bons, muito pontuados. Obviamente, é uma coisa que eu gosto de frisar, são estilos de vinhos diferentes, tá? É um estilo diferente, não é porque o estilo é diferente que o vinho é ruim, é só algo que você deve esperar. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu vejo muita gente que é acostumada com aquele estilo do Malbec de Mendoza, forte, bem alcoólico, muito corpo, e vê algo diferente daquilo e fala que é ruim. Não, é um estilo diferente. O vinho é bom, o vinho tem equilíbrio. O vinho ruim, ele não tem equilíbrio, não tem harmonia, tá? O vinho pode ter equilíbrio e ter harmonia e não ser do gosto do seu paladar. Então, isso é uma questão técnica, tá? Tudo a gente tem que buscar o equilíbrio e a harmonia, tem que buscar a ordem. A estrutura do vinho precisa de ordem. Então, é um estilo muito diferente, inclusive que vocês olhar, ó, por que um vinho diferente do Malbec de Mendoza, que é o Malbec, o Mantra, ele ganharia 93 pontos no Guia dos Corteados. É uma pontuação altíssima, inclusive para um vinho dessa categoria, um vinho nessa faixa de valor, isso que eu quero dizer. E o outro, qual que é o outro vinho que tem pontuação? Esse aqui não tem um rótulo, mas esse Pinot tem 91 pontos descorteados. Então, como que você pega e fala, não, são estilos, gente. Isso que a gente tem que entender. Estilos de vinho, o estilo que mais te agrada, tá? Então, isso que eu quis focar na apresentação, inclusive trazendo o motivo por que a gente vai encontrar as características dos vinhos, tá bom? Então, vamos para a apresentação. Então, todo o começo envolve a gente ver a vinicultura, a paisagem, né? A Patagônia é um lugar que faz muito frio, mas ela tem características climáticas ali peculiares, muito interessantes. Mas por fazer muito frio, na teoria a gente já vê que é uma região que vai beneficiar uvas que se comportam melhor no frio, por exemplo, a Pinot Noir, tá? Ah, mas o Malbec, você falou que o Malbec tem pontuação. Sim, mas ele vai trazer um outro estilo. Assim, Malbec ele vem da França de Cahors e lá já tem outro estilo diferente de Mendoza. O que a gente vai ver? Vai ter vinhos com mais acidez, vinhos com menos corpo e menos álcool. É isso que a gente encontra. Por exemplo, esse Malbec aqui, ele tem 13% de álcool. O Pinot Noir, ele tem 13% de álcool. O Chardonnay também tem 13%, acredito. Isso mesmo. Então, isso que a gente espera de regiões de clima frio. Uvas de clima frio vão trabalhar bem melhor. Vai ter um vinho com menos corpo, mais acidez, menos álcool. E também, dependendo da uva, os aromas vão se diferenciar de alguma forma, tá? Então, na paisagem, é isso. Você tem muita neve, você tem uma região fria, mas tem invernos quentes, verões quentes e secos. Mas a Patagônia, onde é que ela fica? Ela vai ficar aí abaixo de Mendoza. E até uma questão, né? Eu já fui fazer a pesquisa de vinho da Patagônia e me mandaram ali,
turismo na Patagônia, e era lá quase em Ushuaia, lá no final da Argentina, lá embaixo, que as pessoas vão lá para ver o gelo, né, as calças, o gelo lá, aquele negócio de gelo lá que você faz o turismo lá. Mas não, a Patagônia ela tá nesse estado, ela tem 3 regiões principais ali, que são 4 regiões na verdade, que é La Pampa, Neuquén, Rio Negro e Chubut, tá? E que nem eu falei, ela tem 2% da produção dos vinhos na Argentina. Se você olhar em hectares, o total ali mais ou menos na Argentina inteira são 200 mil hectares, a Patagônia tem 3.600 hectares mais ou menos. Principais uvas: Malbec, Merlot, Pinot Noir das tintas, Chardonnay, Torrontés e até Riesling das brancas, tá? Mas Riesling bem pouco. E quando começou, eles começaram a fazer o plantio todo no século XIX, as primeiras videiras plantadas, né? A primeira vinícola já foi no começo do século XX, mas foi ganhar destaque, como diversas outras regiões, foi ganhar destaque na década de 80. Eu citei na apresentação, por exemplo, regiões dos Estados Unidos. A região da Califórnia ganhou destaque na década de 60, 70, né? Com o julgamento de Paris. E a região de Oregon, que faz vinhos incríveis, também ganhou destaque na década de 80, quando eles participaram de um concurso que foram comparar ali o Pinot Noir da Borgonha com o Pinot Noir de Oregon, e o Pinot Noir de Oregon ficou em terceiro lugar, né? Além de outros Pinot Noir, né? Não foram só desses dois. O Pinot da Borgonha ficou em primeiro e o de Oregon ficou em terceiro, e o pessoal abriu o olho para aquela região. Então a Patagônia, ela também na década de 80 ganhou destaque nessa época. E essa vinícola, ela fica dentro dessa província de Neuquén, né? E qual que é a característica do terroir dessa região? Primeiro, uma coisa que eu aprendi que foi muito interessante, que é assim, a gente vê, tem pouca insolação, então a uva não vai ter uma casca tão grossa. Pois é, realmente isso é uma informação verdadeira, mas na Patagônia existe uma condição que são ventos intensos e ventos fortes, né, frequentes. Então isso faz com que a uva desenvolva aí uma casca um pouco mais grossa. A casca mais grossa vai fazer o quê? Mais tanino, mais concentração de cor, e vai ter mais estrutura o vinho. Então quando a gente abriu esse Malbec aqui, a cor dele é uma coisa absurda de linda, um vinho muito escurão assim na taça. Para ver que esse realmente, mesmo sendo uma região fria, essa questão dos ventos fez a casca ficar mais grossa, o vinho ficou bem, a cor dele ficou incrível. Outra coisa, a questão é a pluviometria, né, que é a pouca chuva e baixíssima umidade, tá? Os invernos são bem frios, os verões são quentes e secos. A gente, que eu usei o exemplo no Brasil, né, que quando a gente não tinha esse desastre climático que a gente está vivendo hoje, a região de São Paulo era comum, né? Chegar a região no mês de março tem muita chuva, né? A gente tem um verão chuvoso. Lá não, o verão é seco e isso é bom para fazer a colheita, né? Então a chuva durante a época de colheita vai tirar a qualidade da uva, tá? E eles têm muita luminosidade lá também. Muita luminosidade é um período dia, muito tempo com sol, luz do sol. Tá? Eles também têm uma coisa que é interessante, pela falta d'água, eles têm um sistema de gotejamento para regar as videiras. Esse sistema de gotejamento não tem nada mais, nada menos do que água do degelo dos Andes, que é uma água com muita qualidade. O exemplo que eu dei sobre isso também foi a região lá do Vale do Uco. Você vai para Mendoza, você faz um passeio até o Vale do Uco nas vinícolas, é uma região que fica 1h30 mais ou menos de Mendoza, e lá eles têm inclusive polícia, né, fazendo vistoria dos carros que entram. Eles não querem que você entre nada para contaminar a região. Lá não só é a região que é mais perto dos Andes e tem a água de melhor qualidade, os frutos vão ser de melhor qualidade, não só as uvas, mas maçã, morango. Eu lembro que eles têm diversas frutas lá que eles produzem que tem a melhor qualidade da região. Então eles prezam muito por isso, e a água do degelo dos Andes vai ajudar muito nessa qualidade. Então o clima deles é desértico também, com grande amplitude térmica, que vai fazer um amadurecimento lento da uva, e isso vai dar equilíbrio entre a acidez e a frutose, e os vinhos vão ficar bem elegantes, tá? As principais uvas, como eu falei, Pinot Noir, Merlot e Malbec. As uvas brancas, a Chardonnay,
tá? A vinícola Secreto Patagônico é uma vinícola que está na segunda geração. Eu recebi até um texto do Tomás, que é o enólogo de segunda geração, para explicar um pouco da vinícola. Foi fundada em 2003, então é uma vinícola muito nova. E eles ficam em San Patricio del Chañar, né? Uma região inexplorada e prometedora. Inclusive, essa vinícola não foi somente uma das primeiras vinícolas dessa região a fazer produção de vinho. Foi uma junção de 4 famílias. Então essa família, que são o Sr. Carlos e a Cristina Groppo, eles se juntaram com outras 3 famílias para fazer a exploração da região e fundaram as primeiras vinícolas lá. Eles têm uma filosofia muitíssimo forte, que é produzir vinhos autênticos que mostram o máximo da expressão do terroir da região. Então eles têm o mínimo do mínimo de intervenção. O que seria esse mínimo do mínimo de intervenção? Eles têm lá sistema de gravidade para a condução do líquido depois da prensagem para os tanques de fermentação. Isso faz o quê? Faz com que não tenha bomba no caminho, fazendo interferência no líquido, que pode trazer uma diferença no vinho. E todos os vinhedos eles estão em processo de receber a certificação de vinhedos orgânicos. E por que é processo? Eles precisam ter 3 anos seguidos com produção 100% orgânica para receber o selo de produção orgânica. Então todos os vinhos já são orgânicos, só falta o selo que eles vão conseguir o ano que vem. E para vocês terem uma ideia, o tamanho, eles têm 61 hectares, que é pouquíssimo, produção de 300 mil litros por ano. É uma vinícola pequena, então você vê que grande parte do volume produzido por eles vem para o Brasil, tá? Os principais vinhos aqui eu coloquei os 7 que eu encontrei no site, inclusive os 7 tem no Brasil, e a gente provou, que nem eu falei, o Rebel, Mantra Rebel Pinot Noir, Mantra Rebel Chardonnay, o Mantra Malbec e o Mantra Pinot Noir, ok? E o que significa esse mantra, né? O mantra é o centro, é uma palavra que eles querem definir como o centro, que é o centro de cada pessoa, o espírito. Então o mantra serve para mostrar o espírito da Patagônia, é o que eles querem mostrar. Por isso que é um vinho com mínima intervenção. Pra vocês terem uma ideia, inclusive as barricas de carvalho deles, que eles usam para amadurecer, né, alguns vinhos, não todos, alguns, são barricas com pouquíssima tosta. Então baixo nível de tosta para não interferir no vinho, não mascarar a uva, não botar um aroma mais complexo, mas sim eles querem mostrar o aroma da fruta. Inclusive é o que a gente vai mais enxergar aqui nesses vinhos. Esse vinho aqui, o Mantra Pinot, me encantou. É um aroma muitíssimo frutado, é uma delícia de vinho. Tá, então aqui chegamos, isso é um resumo do que eu apresentei. Estamos aqui com as fichas técnicas dos vinhos. Aí eu falei, o Mantra Pinot, esse aqui é 90 pontos, não 91, tá? Mas mesmo assim é uma pontuação muito boa, inclusive para o valor que ele tem, o custo que eles têm, custo-benefício é absurdamente incrível, tá? Então o Mantra Chardonnay, eles dão detalhes aqui, que o rendimento da região que eles fizeram a colheita é um rendimento de 10 mil quilos por hectare, que é baixo. Eles colocam a densidade de 2.970 videiras por hectare também. E a harmonização que eles sugerem: pescado, mariscos, pastas e risoto com vegetais da primavera. Coloco um detalhe aqui que eu recebi a diferença entre um Chardonnay de clima frio e clima quente, né? Eles falam que o clima quente vai ter aromas mais de frutas tropicais e o de clima frio de aromas mais cítricos, tá? E esse é um Chardonnay de aromas mais cítricos, que lembrou lá bastante um limãozinho, né? Um limão siciliano, uma laranja, seria um pouco dessa diferença, apesar de que você vai olhar frutas tropicais, né? Laranja e limão também se encontram entre as frutas tropicais, mas a questão cítrica eu acredito que é para destacar também junto à acidez, tá? Então esse vinho, pro meu paladar assim, eu fiz a análise dele e ele não apresentava nenhum corpo muito leve, ele tinha um médio corpo, então não era um vinho tão leve, ele trazia um médio corpo, apesar da cor dele ser bem bonita, tá?
assim, um amarelo, não sei nem se seria um palha aquilo, mas um amarelo bem bacana. E acidez deliciosa, deliciosa acidez do vinho, tá? Assim como esse Pinot Noir, o aroma frutado dele é maravilhoso, é super leve, com uma acidez muito boa, fica muito agradável no paladar, tá? O Mantra, esse daqui, vamos passar a ficha técnica. O Mantra Pinot, ele já tem um estágio de 30% do vinho em barrica por 6 meses, então ele traz um pouco mais de estrutura. O rendimento das videiras é um rendimento menor, ou seja, então as videiras produzem menos do que o outro, então a uva vai ficar mais concentrada. Então esse aqui já apresenta um pouco mais de corpo, ele apresenta mais capacidade de evolução em taça ou até em decanter, tá? Mas também é um vinho muito bom no paladar, uma delícia. O Malbec, super diferente do Malbec tradicional da Argentina. A cor dele, que nem eu já falei, é um violaço, assim, absurdo de lindo, incrível, um petróleo, é um negócio muito escuro na taça. E você vê até que o símbolo aqui é o pessoa, né? Como se fosse um mantra em torno do pessoa. E médio corpo, um corpo muito mais baixo do que o Malbec tradicional de Mendoza, Vale do Uco, né? Laurent de Cuyo. Então ele tem menos corpo, tem mais acidez, mas super equilibrado, tanto que eu não ia ganhar 93 pontos à toa, tá? Então, vinho super saboroso, muito agradável. Então, para quem tá cansado aí do Malbec, aquele forte, super forte de Mendoza e demais regiões ali, esse aqui é um belo de um exemplar para sair um pouco do tradicional. Eu falo, gente, não fiquem na mesmice, tá? Vão explorar o mundo, que o mundo tem muita coisa boa, não fiquem na mesmice. O mundo tem muita coisa boa pra gente aproveitar, tá? Então, esse aqui foi minha contribuição para as pessoas conhecerem a produção de 2% de vinhos um pedaço dos 2% da Patagônia, da Argentina. E o pessoal gostou muito, foi muito elogiado, os vinhos foram muito elogiados. E vamos ver o que a gente vai achar de legal para surpreender as pessoas aí no mês de outubro, tá bom? Então, isso aí, bebam com moderação, não fiquem nas mesmice, eu falo para vocês ter que beber vinho para curtir, não para ficar embriagado, perder o controle, perder domínio próprio. Bebam com responsabilidade, tá bom? Curtam muito essa bebida. Isso aí, vamos lá, pessoal. Até mais, mês de outubro aí, 7 anos de Vinoteca, tá bom?